É o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para analisar o efeito das ações da justiça sobre líderes dos principais partidos, entrevista o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Obrigada, professor. Boa noite. Caiu como uma bomba aquele pedido de prisão do Procurador-Geral da República para Renan Calheiros, Sarney, Jucá, Eduardo Cunha nem tanto, porque isso já de alguma forma era esperado, mas o surpreendente foi dessas grandes lideranças políticas. E eu quero começar por aí. Qual a extensão, o estrago dessa bomba sobre o sistema político brasileiro? Olha, eu acho que a gente pode fazer duas leituras desse problema ou desse processo, né? Uma, sem dúvida nenhuma, é uma leitura negativa, porque mostra a debilidade do sistema político, a fraqueza dos arranjos que têm dado sustentação ao sistema político e mostra a fragilidade, sobretudo no caso do PMDB, que tem sido, de algumas décadas para cá, o principal eixo estabilizador do sistema. Então, desse ponto de vista, a imagem que me vem à mente é de uma derrocada do sistema. Agora, por outro lado, eu acho que a gente também pode interpretar esses fatos como uma espécie de avanço de uma perspectiva republicana sobre a vida brasileira. Porque, bem ou mal, nenhum dos acusados, ou dos que estão agora tendo a liberdade pedida, a prisão pedida, tem propriamente, de maneira própria, uma ficha limpa. Existem, aliás, é difícil você encontrar hoje na classe política brasileira quem tenha uma ficha inteiramente limpa, porque a estrutura da vida política brasileira trabalhou ao longo dos anos com uma mistura obscena entre o público e o privado. Então, ninguém conseguiu escapar, a rigor, desse abraço entre o público e o privado. Então, de alguma maneira, estão todos mais ou menos comprometidos de uma maneira mais forte, em alguns casos, de uma maneira mais fraca, em outros casos. Então, isso, só para terminar, poderia, curiosamente, ensejar, da parte da classe política, uma espécie de acordo defensivo, né? O que seria a forma, ou uma das formas, em que a classe política encontraria para se proteger desse avanço republicano que a Operação Lava Jato e o sistema judiciário estão fazendo sobre o sistema político. Mas quando o senhor fala em acordo defensivo, né, nas tais gravações, parece que estava havendo uma articulação em termos defensivos, né, para conter essa ação demolidora da Lava Jato, né? O que seria, do ponto de vista aceitável, considerando princípios republicanos, uma ação coletiva de partidos políticos defensiva para salvar o que der? Eu acho que de razoável não tem nada. Não tem, né? Não tem. Nós estamos diante de um processo progressivo de desmanche dos principais partidos do país, porque o PT dizia que era o alvo preferencial da justiça. Mas nós vimos que não é isso, não foi isso que aconteceu. O PT, muito bem, começou ali com o mensalão, aquela coisa toda, mas nós estamos vendo logo depois o PSDB, o Azeredo, né, que a coisa rola até hoje, o PMDB, PP, PR, ou seja... Não, é tudo. Eu acho que é assim, na mesma linha de argumentação, o desmanche dos partidos é um pouco o reflexo da crise ou da derrocada do sistema político. Os partidos não estão em crise hoje, ou não estão sendo desmanchados, por conta da ação da justiça. Isso está acontecendo por erros dos próprios partidos, por incapacidade dos partidos de, primeiro, dialogar com esse mundo novo que nós temos. Segundo, atuar numa trilha que seja categoricamente republicana. E, em terceiro lugar, eles não foram capazes até hoje de apresentar à sociedade uma proposta substantiva de política, né? Então, eles ficam, os partidos todos, aí vai da direita à esquerda, né? Eles ficam simplesmente
observando os processos eleitorais, os momentos eleitorais, que são os momentos nos quais eles falam com a cidadania, falam com a opinião, e no resto do tempo eles ficam cuidando dos seus negócios. E Michel Temer, ele sai incólume desse processo demolitório que nós estamos acompanhando, a desmoralização dos principais nomes da cúpula do PMDB, partido onde ele foi presidente durante tanto tempo? Não, incólume ele não sai. Ele pode sair incólume, mas isso eu não tenho informações para usar, como pessoa. Mas como presidente e chefe de um governo, ele não tem como sair incólume, porque a base operacional dele está sendo destruída. E, por outro lado, isso está respingando sobre a sua equipe de governo. Ele pode falar que a equipe de governo dele é muito boa. E se nós a econômica não há ninguém contesta. A econômica né? você pode olhar a política externa, que tem o Itamaraty por trás, e uma figura forte como é o José Serra, mas no resto dos ministérios, a mediocridade impera. E não é só um problema de mediocridade política, é um problema de mediocridade técnica. Porque uma equipe de governo não é só uma acomodação de interesses políticos. Tem que ser isso, mas sobre o prisma de competência técnica. Agora, nós temos indicadores de que o governo Temer está cada dia mais vulnerável à reversão do processo de impeachment e volta da Dilma? Eu acho que tem, mas eu acho que é muito prematuro falar alguma coisa a esse respeito, porque o governo já nasceu meio frágil, né? Justamente por conta da baixa qualidade da sua base parlamentar. E ele tem espaço para fortalecer, para reverter essa fragilidade e estabelecer uma interlocução produtiva com a sociedade brasileira? Eu acho que tem, mas isso seguramente não depende só dele como chefe de governo. Eu acho que depende também de uma melhoria da articulação política das correntes mais democráticas do sistema político brasileiro. Porque ainda que todos possam estar mais ou menos comprometidos com o estrago do sistema, existem no parlamento brasileiro deputados e senadores que têm compromissos democráticos claros e que têm competência democrática, competência técnica, capacidade discursiva, capacidade de articulação. Então, isso vai, inclusive, alcança até mesmo o PT, que é um partido que hoje se sente derrotado pelo processo, mas que também não é um monolito, né? Ele tem também as suas frações, as suas divisões, e dentro dele existem muitas pessoas que pensam democraticamente em salvar não a pele do PT, mas em salvar a governança no país. Agora, a última questão. Com esse processo, com esse impacto sobre o sistema político, com esse desmanche progressivo dos partidos, com lideranças consagradas, com imagem tão abalada por denúncias gravíssimas de envolvimento em corrupção, que perfil político pode emergir como o novo na política brasileira? Olha, Maria Lígia, eu acho que aí nós vamos ter que fazer uma outra discussão, porque está difícil imaginar. Porque o Brasil está vivendo hoje um déficit de lideranças políticas. Nós não temos lideranças políticas em número suficiente para dar conta dos vários problemas que nós enfrentamos hoje, né? Se nós fizermos a suposição de que o sistema político está em derrocada, e isso está cortando, degolando uma parte substancial da classe política brasileira, fica difícil imaginar de onde virão as lideranças. E com que cara, né? E com que cara, sobretudo, com que discurso, com que poder de articulação. Por isso que eu acho que eu volto a falar na ideia do acordo defensivo. Quer dizer, o acordo defensivo não é o acordo entre os 5 do PMDB, é um acordo dos 5 do PMDB com o resto do sistema, incluindo o próprio PT, porque o PT tem o Dilma e Lula, para falar por baixo, também comprometidos até o pescoço nessa situação. Então pode ser, e eu não aplaudiria isso, que o sistema, que a classe política se articule para renegociar um pouco a velocidade da Lava Jato e tentar encontrar uma arena de respiração mais saudável. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.